Arte bizantina. Bom, vamos do início. Em 313, Constantino permite o cristianismo. Em 391, Teodósio o oficializa, tornando-a a religião oficial do império. Toda a arte cristã primitiva, primeiramente tosca e simples nas catacumbas e depois mais rica e amadurecida, prenuncia as mudanças que marcarão uma nova época na história da humanidade. Então, vocês se lembram que anteriormente, no assunto que a gente tratou, o cristianismo era proibido você professar ele. Então, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, e agora ele passa a ser permitido, não só permitido, como se torna a religião oficial do império. Isso se deu por conta do crescimento dos seguidores de Cristo. Eles se tornaram tão grandes e tão numerosos que o império não tinha outra coisa a fazer a não ser tornar ele legal e oficializar ele como a religião do império. Assim ele ganhava os súditos que estavam crescendo cada vez mais. Então eles não precisavam mais se esconder nas catacumbas, que eram aqueles túmulos subterrâneos, né? Embaixo das rochas. Então agora eles tinham total liberdade e principalmente dinheiro. E isso vai ter um marco, essa legalização da religião cristã. Ela vai ser um marco para toda a humanidade. Não só nas artes, mas em todas as outras ciências, estudos e comportamentos também, tá bom? Com a legalização do cristianismo, surgem as basílicas. São muito parecidas com igrejas. Edificações enormes, com 3 naves. Naves aqui no caso são corredores. E um portão principal na fachada, destinadas ao comércio e assuntos judiciais. Com o fim da perseguição aos cristãos, os romanos cederam algumas basílicas para os cultos cristãos. Eram poucas até então. As basílicas cristãs foram revestidas com mosaico, contando passagens do Antigo e do Novo Testamento. Já já vou explicar o que são os mosaicos. Os mausoléus, né, que eram aquelas construções que guardavam vários corpos de uma única família, e sarcófagos, utilizados pelos mais ricos, também receberam esse mesmo material. Então o mosaico ele vai praticamente ser a principal característica do bizantino. A gente vai falar dele daqui a pouco, eu não vou me deter muito aqui. Mas a gente tem que ficar com isso em mente, né? Que a arte bizantina está muito ligada ao mosaico. Também é nesse período que a representação pictórica de Cristo muda visivelmente. Segundo historiadores da arte, essa mudança se dá pelo surgimento da relíquia sagrada, o Santo Sudário de Turim, já visto em aulas anteriores. Então a gente tinha a representação de Cristo louro, sem barba, de pele clara, muito mais parecido com o romano do que com o semita, do que com o homem da Palestina, que teria a pele morena. A partir do surgimento do Santo Sudário, da primeira vez onde ele é documentado, a imagem do Cristo vai ser mudada. Ela vai ser pintada, representada de uma outra forma. E é essa imagem pictórica que a gente tem hoje em dia, vem aí desse tempo, né? Do Cristo com barba, de cabelos compridos, de pele morena, de nariz anquilino, bastante comprido, tá bom? Aqui a gente tem a visão do sudário visto de frente e verso em negativo. Essa imagem só foi possível devido à fotografia. Essa imagem não se vê a olho nu. Essa imagem só se vê quando uma foto é feita e ela é revelada no negativo, tá bom? Então a gente já estudou muito sobre isso. Faltava dar uma imagem melhor para vocês. E aí ela tá a imagem de um homem de mais ou menos 1,80 m a 1,90 m de altura, né? Magro, forte, cabelos compridos, ondulados, com barba, um homem provavelmente acostumado ao trabalho e que sofreu uma tortura inimaginável. Cada ponto desse branco que vocês estão vendo é a marca do flagelos, que foi o chicote usado na flagelação desse homem, que todos acreditam ser
o Cristo histórico, tá bom? Eu deixei um link na apostila para vocês, se vocês quiserem ver toda a história do sudário. É uma história muito interessante e vai muito além do que uma história de fé. É também uma história que baseia toda a arte iconográfica de Jesus, que vai ser representado praticamente em toda a história da arte. Aqui eu tenho o detalhe da face do sudário em negativo, feito uma melhoria digital na imagem, então a gente vê nitidamente um rosto humano. Essa imagem ela não está também a olho nu no sudário. A imagem do sudário ela é muito tênue, ela é muito apagada. Ela só pode ser vista com todos esses detalhes através do negativo, como eu já falei para vocês. Então é essa imagem que os artistas vão usar como parâmetro para representar o Cristo. E é essa imagem que vai ficar com a gente até os dias atuais. Porque na Bíblia não se dá nenhuma característica de Cristo física. A única coisa que se fala dele é que ele tem 33 anos e que ele é filho do carpinteiro José. Então, a gente não tem a descrição física dele. Então, a descrição que a gente tem é essa que o sudário deixou. É essa que a Igreja Católica segue e os artistas também. Aí, depois da descoberta do Santo Sudário, essa vai ser a nova representação de Cristo. Traços semitas, com barba, cabelo ondulado, comprido, nariz aquilino, seguindo os padrões do Santo Sudário. Aí a gente já pode ver que a representação do Cristo é muito mais condizente com a nacionalidade dele, tá? Essa imagem aqui é o Cristo de Pontecrator, é uma imagem extremamente realista e que tem mais de 90 pontos de coincidência com o Santo Sudário. Se colocar uma em cima da outra, ela é praticamente igual. É claro que ela foi melhorada, né? Você não vai querer colocar, pelo menos aqui nesse período onde se glorificava a beleza, a realeza, colocar uma pessoa machucada como um ícone. Então a imagem do sudário aqui, no caso, é melhorada para parecer mais santa. Outra imagem de Cristo também, muitos pontos de coincidência também com o Santo Sudário. Esse Cristo aqui já não pintado, mas em mosaico, também mostrando muita dignidade e realeza. Então vamos lá para o contexto histórico para a gente entender como essa arte se tornou tão grandiosa. Roma sofreu várias invasões bárbaras. Em 476, os invasores tomaram o poder, que é a queda do Império Romano, né, daquele império gigantesco, finalizando a Antiguidade e iniciando a Idade Média. É aí que a arte bizantina vai acontecer. Constantinopla, localizada em Bizâncio, antiga colônia grega, sofreu influências da arte desse povo, assim como da arte oriental. Bizantino é uma derivação de Bizâncio, é uma arte daquela região. A arte bizantina possuía um caráter majestoso, que exprimia poder e riqueza. Tinha o objetivo de expressar a autoridade absoluta do imperador, considerado sagrado, representante de Deus, com poderes temporais e espirituais. Então, olha só. Se antes eles negavam a divindade de Jesus, agora eles a proclamam. Só que para não perder o posto de realeza, de sagrado, de todo-poderoso, o imperador agora usa do diálogo que diz que ele é um representante de Deus na Terra. Então ele continua tendo essa posição de sagrado, mesmo já com reconhecimento da religião cristã. Características. Lei da frontalidade. A postura rígida das figuras levava ao observador respeito e veneração pelo personagem retratado. Então a figura estava lá ereta, rígida, olhando para frente, sempre com a cabeça erguida, que é justamente para passar essa sensação de respeito, para que você possa venerar, respeitar. Elementos caracterizadores dos personagens, como a auréola,
que é esse halo de luz acima da cabeça para representar a santidade. Quando a gente quer distinguir uma figura comum de uma figura santa, basta você ver se ela possui esse halo de luz em cima da cabeça, geralmente circular, mas alguns também são em formas de raios, raios solares. Pessoas sagradas retratadas como oficiais e imperadores, ou a retratação inversa. Pessoas sagradas retratadas como oficiais ou imperadores retratados como pessoas sagradas. Não dá para você distinguir uma coisa da outra, até porque, como eu falei anteriormente, ele se dizia um representante de Deus na Terra. Então, aqui nesse momento, a gente não tem como separar uma coisa da outra. Aqui um exemplo da lei da frontalidade. Olha como as figuras parecem estátuas paradas, olhando só para um local. O movimento delas é como se fosse posado para uma fotografia, não tem movimento, tá? Então, eles vão seguir essa lei, que é a lei da frontalidade. Eles vão estar rígidos, parados. Muito linda essa figura aqui, também com mosaico. Aqui um exemplo, né, de Cristo retratado como imperador, com as vestes do imperador, o halo sagrado ali, perdão, o imperador tratado como Cristo. Aqui, por isso que ele aparece com o cabelo mais comprido, ruivo e sem barba, tá bom? Mas com o halo de luz em cima da cabeça. Não sei se vocês conseguem notar, porque ele é praticamente da cor do fundo, mas dá pra gente ver que ele tentou ser representado como Cristo. Ali atrás os apóstolos, segurando o peixe, o pão, símbolos cristãos, como a gente já viu. Também em mosaico essa figura. O bizantino destaca-se pela perfeição. Isto pode ser percebido na arquitetura, através da igreja de Santa Sofia, que contém uma cúpula, né, o teto, sobre uma planta quadrada. A cúpula é redonda sobre uma planta quadrada, composta por arcos, absides e colunas com capitéis coríntios, porque eles ainda vão ter essa influência grega. E os capitéis coríntios eram os mais ricos, eram os mais enfeitados. Aqui a igreja de Santa Sofia, vista de frente, imponente. Aqui o tamanho e a riqueza vai ter tudo a ver com o poder e a riqueza do imperador. Então, quanto mais imponente, mais rica uma igreja, mais ela mostrava também o poder da igreja, o poder da religião, o poder do imperador. Observem cada detalhe dela, ela é majestosa, ela tem vários complexos. Esse aqui é o interior. Olha a riqueza de detalhes, a riqueza dos materiais. Cada ponto luminoso que vocês estão vendo aí embaixo são lustres, riquíssimos, belíssimos. Ali com a escrita árabe, né? Típica da civilização deles. Vamos lá para as técnicas. Mosaicos. Bora lá falar desse moço aqui. Composição plástica feita sobre uma superfície de gesso ou argamassa, onde eram colocados lado a lado pequenos pedaços de pedras coloridas ou preciosas, as duas em si. Descrição da técnica. O desenho era feito, primeiro você desenhava sobre a superfície e mais tarde recebia pedras coloridas, que por sua vez eram fixadas, colocadas com uma solução de cal, areia e óleo, que era para conservar. É como se fosse o nosso cimento de hoje em dia, a nossa argamassa, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é retrato de Nossa Senhora, dá para a gente ver pelo halo de luz em cima da cabeça, o sinal da santidade. Cada pedra branca são pedras preciosas, mas ela também contém pedaços pequenos de terracota, que são essas pedras quadradas e marrons, pedras preciosas, e não ficava 1 centímetro sequer que não fosse coberto, tá?
Todo o contorno eram feitos com pedras mais escuras, era um trabalho minucioso e não era um trabalho pequeno. Geralmente, esses trabalhos, essas figuras, ocupavam paredes inteiras, com mais de 3 metros, e até mesmo interior de igrejas, de basílicas. Então, era um trabalho minucioso que levava muito tempo para ser feito, e ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser rico, muito bem elaborado e desenhado. Ícones, que são imagens de inspiração oriental, representavam figuras sagradas e passagens bíblicas. Então, a partir desse momento, vão ser pintadas essas imagens que fazem parte da história da Bíblia. Maria, José, Jesus, os apóstolos, os santos, enfim. Em algumas obras de ícones, revestiam uma superfície de metal ou madeira com uma camada dourada. Pintavam com 2 tipos de pigmentos, a têmpera e a eucástica. Depois de concluída, a pintura era raspada com um objeto de metal, que deixava à mostra algumas partes do fundo dourado, com o objetivo de dar movimento e volume às imagens, e também de dar um certo ar de realeza com o metálico. Encáustica, pigmentos em pó, diluídos em cera derretida e aquecida na hora da pintura. Possuía aspecto fosco, então ela não brilhava muito. Como essa imagem que a gente pode ver aqui. Ela ainda é muito luminosa. Essa aqui é a imagem que é usada hoje como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E olha como o fundo dela tem essa luminosidade, mas ainda não é uma coisa brilhante. Ela tem um aspecto mais fosco, mas ainda tem muita luz. Têmpera, pigmentos em pó misturados a uma goma orgânica, geralmente a clara do ovo, tá? A gema do ovo, para facilitar a fixação das cores à superfície dos objetos pintados. Possui uma aparência brilhante e luminosa. Aqui sim, ela vai brilhar. Essa aqui foi feita com aquela técnica anterior, onde se passava um pigmento dourado, pó de ouro ou pó de bronze, sobre a madeira, pintava a figura por cima e em certos lugares ela era raspada para que aparecesse o fundo dourado. Olha que linda essa peça. Também num tamanho muito grande. Outro exemplo de têmpera. Olha como ela brilha. Riquíssima essa daqui. Essa aqui é uma mistura de pintura com um mosaico. Eles misturavam as duas também. Principalmente se a figura era muito grande. Bom, por hoje é só essa explicação. Na próxima semana a gente vai aprender a fazer um mosaico bizantino e eu espero vocês até lá. Beijo!